Um período de curta duração, vou fazer esse vídeo de maneira mais resumida. Se for um período de curta duração, que eventualmente eu tivesse que ficar, não importa muito, porque se for argumento de curta, de escândalo rápido, ou que as pessoas me dariam um certo tempo para responder, ou um argumento que vai demorar muito para encontrar a resposta e as pessoas já vão se escandalizar antes, não importa, porque nessas situações, se as situações são no argumento que eu falei desse período curto, em que aparecesse um argumento que eu responderia mais de 7 dias, as pessoas escandalizam antes, também não dá. Então calma aí. Seja uma situação de período curto ou uma situação de período médio, se não tiver muita dificuldade, talvez como mãe espiritual, mesmo que eu não soubesse de maternidade espiritual nenhuma, eu talvez tivesse o direito de ficar. Como talvez tenha sido o caso da pandemia, que eu não sei se é bem o caso. Se a pandemia for falsa, não sei se aconteceu por isso, né? Mas se acontecesse por minha causa, por eu sair do ministério só para verificar essa questão, não, porque se a pandemia aconteceu mentirosamente por minha causa, a culpa não é minha, porque aí tá, se eu ficasse no ministério seria longa duração, eu não posso aceitar, porque mentira é pecado segundo o Novo Testamento, eu estou certo. E eu sempre considerei essa possibilidade, eu nunca relativizei isso. Eu relativizo se eu tivesse que esperar pouco tempo. Na situação de curta, ou talvez até um período de média duração, se as dificuldades fossem fáceis. Se os argumentos fossem fáceis. Pode ser que eu tivesse o dever, o dever também é um direito de certa forma, se eu tivesse o dever de permanecer, ou de descobrir que era mãe espiritual, ou de falar dos mandamentos, ok, mas o período tem que ser curto ou médio, de no máximo média duração, e não são todas as mentiras que seriam aceitáveis em média duração. Então, para deixar isso claro, eu não relativizei que eu aceito mentira justamente. Isso que eu relativizava, então, porque eventualmente eu fui atacado. Talvez tenha uma situação no que se refere a período de curta e média duração. Porque se a dificuldade for fácil, talvez eu tivesse o dever de ficar. Eu já tinha respondido mentiras antes. Mesmo no Ministério de Pregação, ok, eu posso concordar até aqui. Se for longa duração, esqueça. Então, tem esse detalhamento. Longa duração, esqueça. Tem muita mentira fácil de responder. Em longa duração, mentira é pecado segundo o Novo Testamento, sou obrigado a sair. Mas não vai durar muito, então. Não sei se a pandemia... Se a pandemia foi verdadeira, eu tenho o dever de ficar. No máximo, período de média duração. Mas os argumentos não podem ser de curta, de escândalo rápido, de escândalo médio, e as pessoas não deixarem o direito de responder, mas dependeria das pessoas, ou argumento de longa duração, que eventualmente escandalize antes de encontrar a resposta. Então, isso não pode acontecer. Eu estabeleci essas premissas, e eu não tinha proteção totalizante segundo o Novo Testamento, mesmo que eu obedecesse o Novo Testamento integralmente. Nem que eu obedecesse o Novo Testamento integralmente, não daria para fazer isso nessas hipóteses as quais eu não aceitei. E é isso aí, então fica esse complemento.